4 times a day. You gotta let me know. Enquanto eu navego aqui no site da Marche Lapan, você confere uma matéria exclusiva com a fisioterapeuta Fernanda Peixoto do Espaço Valens, que vai mostrar pra gente os benefícios da musculação terapêutica e saiba como emagrecer com saúde. Confira. Musculação, ou melhor, colocar os músculos para trabalhar. Este sim é o significado do que muitos acreditam puxar ferro, colocar peso e por aí vai. Mas o que esquecem é que o corpo é movido pela mente e pelo que nos foi dado no momento em que fomos criados. Ossos, músculos, tendões, cada qual em seu lugar e com seu objetivo. A musculação terapêutica tem o propósito de trabalhar o indivíduo como tal, diante de suas necessidades, sem fugir dos exercícios corretos, sem criar lesões com o tempo. A musculação terapêutica ela tem uma base de individualidade do ser humano. Cada paciente é único. Não dá para ficar copiando o tratamento de um paciente para o outro. Cada paciente vai apresentar uma particularidade. Isso é a primeira coisa que a gente tem que respeitar para trabalhar com musculação terapêutica. Depois a gente tem que controlar continuamente a frequência cardíaca do paciente na sessão. Após eleger a frequência ideal para esse paciente, numa avaliação completa que é feita de composição corporal, para saber a massa, a magra, a percentual de gordura. Depois de ter todos esses dados, a gente vai eleger uma faixa de exercício para esse paciente, de acordo com o nível de condicionamento que ele está apresentando para mim quando ele chegou na avaliação. O respeito com o corpo é fundamental para o desenvolvimento correto das atividades. Observar a anatomia pode trazer respostas mais claras sobre as ações dos especialistas. A musculação terapêutica ela é baseada na funcionalidade anatômica. Então a gente respeita os obstáculos ósseos que o nosso corpo apresenta em determinados movimentos. Então a gente procura fazer movimentos onde tem base neurológica e base anatômica para não haver uma síndrome do impacto no ombro, para não haver uma tendinite no cotovelo por excesso de treino impactando tendões e ossos e etc. Alguns movimentos que se trabalha na academia ou em outros tipos de atividade, eles não são 100% funcionais. Por isso que muitos pacientes se lesionam ombro, lesionam joelho trabalhando na academia. Praticar exercícios torna-se o hábito dos que querem perder peso e gordura. Mas primeiro temos que saber qual a diferença de um para o outro, para não errar no objetivo de estar praticando as atividades. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que pensar em percentual de gordura. E a gente tem que pensar como que vai tirar o percentual de gordura para determinado indivíduo que veio na avaliação. Então, o que mais me importa, às vezes a balança ela não vai mudar o número dela em muito. Só que o percentual de gordura do paciente diminuiu. Por quê? Porque ele ganhou massa muscular e perdeu gordura. Em números, isso praticamente não vai mudar no número de quilos. Porém, no percentual de gordura, isso vai baixar muito se ele ganhou massa. Ou se ele manteve a massa e perdeu a gordura, vai mudar na balança, mas vai mudar muito mais ainda no percentual de gordura. Então é isso que a gente tem que buscar mais do que o número da balança. O número da balança não nos mostra tanto quanto a gente imagina. É imprescindível numa questão como o emagrecimento ou numa questão para tratar um diabético, um cardiopata, eles têm que comer certo. A pessoa que quer emagrecer, ela tem que comer certo e o número de calorias num déficit calórico regressivo, então a gente chama de regressão calórica. Este medidor de frequência cardíaca é fundamental para uma avaliação correta de cada pessoa. Com ele, muitos detalhes podem ser analisados e assim focar ainda mais no resultado final. O dia todo com esse frequencímetro para me dar o resultado e depois eu poder somar o quanto que ele gasta de calorias dormindo e o quanto ele gasta acordado. Isso somado eu tenho um número, que é o número de atividade que ele tem dia, o número de gasto calórico dia para ele em 24 horas. Se ele é uma pessoa normal, que veio procurar o exercício e ele já gasta o número de calorias necessários para o dia dele, e aí ele vem fazer um exercício 5 vezes por semana, num batimento cardíaco alto e gasta uma quantidade calórica alta, esse é um paciente que vai começar a fazer lesão. Porque ele não está sedentário, ele não precisa gastar aquilo tudo de calorias e está gastando. Só que se eu não tenho a nutrição me ajudando,
eu vou dar o exercício correto, mas ele não vai se alimentar, então o resultado não vai acontecer. Ele vai comer demais, então a ingestão calórica dele está muito, e o gasto calórico dele, que é o quanto ele consome de energia no dia, está baixo. Eu não vou conseguir, mesmo dando para ele um X ideal de consumo energético, se ele não melhorar as calorias de que ele come, eu vou estar brigando contra, dando murro em ponta de faca, que é o ditado que a gente usa, né? Valeu a dica, então. Obrigada, Fernanda. Um beijo pra você. E ó, depois do intervalo, então, um bate-papo com o estilista aqui de Blumenau, Zezo. Ele é dono de uma das marcas mais conceituadas de jeans em todo o Brasil. E também um lugar bem especial para você deixar os seus filhos enquanto trabalha durante as férias. Confira depois do intervalo. 4 times a day.